existe. Elas podem ser tratadas quase que como sinônimos, embora não sejam. Uhum. O positivismo ele é mais amplo e ele é mais antigo. A primeira etapa da obra de Comte, em parceria com Saint-Simon, ele, embora já soubesse da importância da religião, ele não tinha essa preocupação ainda de criar uma própria Sim. religião. Ele trabalhava mais no campo da política, das lideranças globais, da sociologia, não é? Da física social. E com o advento da religião da humanidade, e ela se deu muito pelo contato que ele teve com uma pensadora chamada Clotilde de Vaux. O contato com essa moça mudou muito a maneira de Comte entender a realidade, e depois de muitos estudos em conjunto, eles identificaram realmente a necessidade de uma nova religião, que todos os esforços políticos, sociológicos, acadêmicos, seriam insuficientes se a, a sociedade continuasse ainda cultuando velhos dogmas, Uhum. velhas maneiras de entender o mundo. Só para ver se eu entendi aqui. O positivismo, então, ele seria parte da estrutura de pensamento. A religião da humanidade foi uma forma encontrada para colocar em prática o pensamento positivista. Mais ou menos isso? Também, mas no meu entendimento, quando Conte e Clotilde criam a religião da humanidade, ele tenta fazer um extrato, um Uhum. suprassumo. Ele tenta tirar da doutrina tudo que fosse temporal, perecível, Uhum. dúbio, questionável, e ele tenta trabalhar no catecismo positivista, na síntese subjetiva, o que ele realmente identifica como atemporal, como permanente, como universal do seu pensamento. Uhum. Então, tanto é que um dos argumentos é justamente esse, que as doutrinas políticas, filosóficas, elas tendem a enfraquecer e tendem a até desaparecer, porque elas trabalham muito no campo da razão. Veja que curioso, embora ele pregue a razão, ele vê uma fraqueza nas doutrinas racionais, políticas, sociológicas, embora a religião também seja sociológica. E ele identifica que o ser humano ele tem uma lacuna na sua psique propensa a entregar, né, a confiar em doutrinas que pretendem lhe trazer respostas, Uhum. orientações. E a palavra religião, por si só, ela é muito forte. Então ele é ousada a atitude dele, mas ele cria uma religião e ao mesmo tempo ele ressignifica a palavra religião. Então talvez o grande avanço que a religião da humanidade trouxe foi esse, dissociar a palavra religião da palavra teologia, por exemplo. Não é? Nós vamos buscar a etimologia da palavra religião, vem do religio de Cícero, da Roma Antiga, que seria uma atitude respeitosa, um estudo respeitoso. Pode ser também o relegere, não é? Uhum. De Latâncio. Pode ser o religare, de Santo Agostinho. E nenhuma dessas origens etimológicas aponta de forma absoluta para o sobrenatural. São termos que deixam margem para muitos entendimentos. Uhum. Um outro exemplo curioso, não é a palavra igreja. De onde vem a palavra igreja, não é? Ela vem do grego, eclésia, que era simplesmente o ato de chamar as pessoas das suas casas para discutir os problemas da comunidade. Isso era eclésia. Depois virou igreja. E, claro, na ausência de Câmara de Vereadores, na ausência de uma tribuna política, na ausência de um conselho tribal, as igrejas, as religiões acabaram assumindo essa função nas comunidades, né? Orientar, analisar, até muitas vezes julgar, condenar, não é? Uhum. Banir, acolher. Então, como as igrejas em muitos períodos da humanidade elas ocupavam muitas funções estratégicas, quando não tinham professores, não tinham juízes, não tinham médicos, quem desempenhava muitas vezes essa função eram os sacerdotes, né? Então, as religiões acabaram se tornando sinônimos de teologia, sinônimos de sobrenatural. E Comte tenta buscar essa essência da palavra religião em alguns argumentos etimológicos, e igreja, religião, para justificar a sua religação. Se os gregos buscavam uma religação do homem com o cosmos, os cristãos teológicos buscam a religação com seu Deus, Uhum. a religião da humanidade ela promove uma religação diferente, que é uma
ligação pelo amor e uma religação sociológica pela fé. Mas não a fé em dogmas sobrenaturais, mas sim a fé na humanidade, a fé no ser humano, a fé em todo o conhecimento acumulado que nós trazemos ao longo dos milênios. Essa é a fé na humanidade.